Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina de análise e simulação de processos com a aula 22, na qual nós veremos como realizar a simulação de reatores químicos no software Aspen Plus. Com isso, daremos continuidade ao conteúdo da aula anterior, da aula 13, na qual nós vimos como realizar a validação de modelos com dados experimentais no Aspen, tá certo? Exportando então os valores de curvas de equilíbrio e de parâmetros de interação binária de modelos do banco de dados do NIST, tá certo? E confrontando então a possibilidade de ajuste de alguns modelos sobre os dados experimentais para dadas condições de processo, e também vimos como realizar a regressão de parâmetros para ajuste de modelos, tá certo? Então, em cima dos dados experimentais, que nós conseguimos então também importar e visualizar, nós podemos tentar ajustar alguns parâmetros para ver então se o modelo ele consegue ter uma boa representação em cima dos dados experimentais que nós temos acesso no software. E na aula de hoje nós entraremos um pouco mais na parte de simulação, que nós também havíamos visto lá na aula 12, tá certo? Com um enfoque maior na simulação de reatores químicos no simulador Aspen Plus, tá certo? Então veremos os modelos que o Aspen traz à disposição de reatores para simulação, falar um pouquinho das diferenças entre eles e também das questões relacionadas ao desempenho de cada um dos reatores. Alguns consideram apenas valores de entrada, de input e output, outros consideram parâmetros e condições termodinâmicas para o cálculo de equilíbrio com base no efeito de termodinâmica, e também os reatores cinéticos, onde nós temos então uma expressão de taxa de reação que é avaliada e que faz com que a concentração varie em função de certas condições, tamanho, diâmetro e temperatura e outras questões relevantes para a cinética de reação. E os modelos de balanço de massa e de energia, que estão atrelados aos reatores da simulação no Aspen Plus, eles utilizam então equações gerais de balanço de massa e energia como as equações que nós vínhamos trabalhando lá na etapa de modelagem, no início da disciplina. Então, todas as equações que nós deduzimos de balanço de massa e energia, geralmente são as mesmas equações que nós temos na modelagem de reatores em simuladores de processos, que levam em consideração a expressão do balanço molar para um reator químico, seja na sua forma derivativa ou integral, e também o balanço de energia, que leva em consideração as quantidades associadas às correntes e a entalpia, devido então ao fluxo de entrada e saída no reator, também a energia gerada na reação, tá certo? Dependendo das características, então, de liberação ou consumo de energia, e também de calor e trabalho adicionados ou removidos ao sistema, à medida que a reação ocorre, e para certas e determinadas condições mais específicas de reatores que precisam então ter uma troca de calor externa ou interna, ou mesmo alguma agitação, algum trabalho de eixo, algo associado ao movimento do fluido dentro do reator. Então, basicamente, temos aqui os principais modelos já disponíveis do Aspen, tá certo? O modelo R-Stoic, que seria um reator de conversão, onde nós especificamos a conversão em relação a qual reagente, tá certo? A reação ocorre, lembrando que a conversão é um parâmetro do tipo uma razão reagente-reagente, ou seja, a quantidade consumida sobre a quantidade alimentada, certo? E a quantidade consumida pode ser expressa como a diferença entre a quantidade alimentada e a quantidade na saída, sobre então a quantidade alimentada, e aí podemos referenciar um composto, um reagente para isso, e o modelo vai fazer os cálculos de balanço de massa com base nessa relação de estequiometria do balanço molar em função de entrada e saída. O reator de rendimento, que é bem parecido, porém ele leva em consideração daí a quantidade de produto formado, certo? O quanto rende em relação ao que foi alimentado. Lembrando que rendimento é uma razão do tipo produto reagente. Então aqui nós temos um produto de interesse, sendo delimitado como se obter um certo percentual em relação ao máximo que é permitido pela estequiometria da reação em relação ao quanto é alimentado, tá certo?
Bem, além disso, temos os reatores, né, o R-Equil e o R-Gibbs, que trazem então cálculos baseados em condições de equilíbrios de fases, tá bem? Então, quando queremos trabalhar com equilíbrio de fases e reações que são regidas pela termodinâmica, temos que recorrer a esses tipos de reatores, tá certo? A grande diferença entre eles, então, é que aqui o reator de equilíbrio ele faz os cálculos com base nos balanços de quantidades estequiométricas e também nos cálculos de equilíbrio líquido-vapor, tá certo? Buscando então fechar as equações de balanço e levando em consideração a constante de equilíbrio da reação. E o reator R-Gibbs, então, ele faz os cálculos de forma diferente, colocando a função objetivo como a função que faz o cálculo da energia de Gibbs e procura então minimizar a energia de Gibbs para determinar a condição de equilíbrio em função das condições de operação do reator e das composições de alimentação relacionadas também aos compostos da estequiometria, tá certo? Então é basicamente a forma como são resolvidos os cálculos para determinação da condição de equilíbrio. Além de reações regidas pela termodinâmica, temos, né, também as reações regidas pela cinética, né? E nesse caso temos os dois reatores mais comuns na modelagem frente a processos químicos, que são o reator do tipo tanque agitado, né, o reator CSTR, né, que pode ser trabalhado como um reator de modelos de parâmetros concentrados, e o R-plug, que seria o reator de fluxo empistonado, que representa então um reator com equações cinéticas para um reator PFR, tá certo? Onde aí o nosso reator ele é modelado como um reator de parâmetros distribuídos em relação à temperatura e concentração, que podem variar aí ao longo da posição do reator. E por fim, temos também um reator em batelada, onde podemos colocar, né, uma equação cinética que indica uma certa variação de concentração com o tempo, tá certo? E aí ele vai então buscar resolver como uma equação diferencial, ou no caso aqui, caso seja de parâmetros concentrados, uma equação diferencial ordinária ou de parâmetros distribuídos, uma equação diferencial parcial, que mostra então como os perfis de temperatura e concentração vão estar variando ao longo do tempo, ao longo que a reação ocorre, né, sendo que esses parâmetros não são constantes nem ao longo do tempo e nem em alguma posição do reator. Então essas são digamos, as 7 opções de modelos que nós temos inicialmente à disposição para a simulação de um reator químico no Aspen. Bem, veremos então alguns exemplos, tá? Para entender um pouco como a gente faz a configuração desses reatores numa simulação no Aspen Plus. No exemplo 1, nós veremos o reator de conversão, tá certo? Ou seja, aqui o R-stoic. Bem, o etileno glicol é produzido por hidratação direta do óxido de etileno. A reação prossegue na fase líquida, sem catalisador e a temperatura de 200 graus Celsius. Além da hidratação do etileno em etileno glicol, também pode ocorrer sua hidroxialquilação, subsequente para a formação de dietileno glicol ou glicóis superiores. Tá certo? Isso está indicado aqui nas reações abaixo. Então, nós temos uma primeira reação, tá certo? Onde nós produzimos, então, o etileno glicol, né, por conta aqui da hidratação do óxido de etileno, e esse etileno glicol ele pode novamente reagir com o óxido de etileno ali no meio para formar o dietileno glicol. Para evitar as reações subsequentes, o processo é realizado com um grande excesso de água. Neste exemplo, consideramos a seguinte reação principal e a reação lateral com conversões fornecidas, tá bem? Então temos aqui as duas reações, né, as quantidades estequiométricas que nós iremos utilizar para montar a reação e especificar isso lá no Aspen, e a conversão de 95% em relação ao óxido de etileno na primeira reação e uma conversão de 5% em relação ao etileno glicol na segunda reação. Tá bem? Então, um reator de conversão, nós precisamos especificar isso, a estequiometria e a conversão. Com base nisso, ele vai fazer o balanço de massa e determinar o quanto vai ser produzido e gerado em função de uma dada alimentação. Bem, a proporção molar de óxido de etileno para água é 1:12, tá certo? Ou seja, para cada 1 mol de óxido de etileno que entra no reator, entram 12 mols de água, né? Representando aqui o excesso de água para evitar que ocorra a reação paralela. O óxido de etileno e a água entram no reator a 25 graus Celsius e 3 MPa.
a temperatura do reator é de 200 graus Celsius e sua pressão é de 3 megapascal, ou seja, que a pressão é constante, porém ocorre um aquecimento dentro do reator para que os compostos atinjam então a temperatura de reação. Considere o modelo termodinâmico NRTL-RK para o sistema, ou seja, então, lá na seleção do modelo de propriedades, vamos utilizar então NRTL para coeficiente de atividade e RK para fase gasosa do sistema, caso seja necessário. E usando o Aspen Plus, calcule no item A composição dos produtos da reação, ou seja, a composição da corrente de saída desse reator. No item B, a carga térmica do reator se forem processados 100 kmol/h de óxido de etileno. Ou seja, tem uma carga térmica associada aqui à quantidade de energia necessária para promover esse aquecimento dentro do reator para essa quantidade alimentada. E o calor da reação para ambas as reações, se a temperatura de referência for 25 graus Celsius e a pressão de referência for 101,325 kPa. E a fase de referência, a fase líquida, que são condições que nós temos condição de configurar e de solicitar na hora de montar os parâmetros da reação lá na simulação, tá bem? Então vamos agora lá para o Aspen para ver como a gente faz a seleção dos compostos, do modelo, como a gente já viu, vou mostrar isso de forma mais breve, e aí monta a simulação utilizando então o reator de conversão estequiométrica e também configuramos essas condições de alimentação e operação para obter nas variáveis de saída as respostas a essas perguntas. Bom, então aqui estamos no Aspen Plus, tá certo? Procedimento inicial, vocês já conhecem, vamos criar uma nova simulação, um novo arquivo em branco, com uma simulação em estado estacionário. Em seguida, vamos vir aqui então na Guia Properties, na tela inicial, buscar selecionar os compostos que iremos trabalhar na simulação, tá certo? Então aqui em Specifications, em Components, vamos clicar aqui em Find e encontrar os compostos que vamos trabalhar na simulação, tá certo? Água, então etileno glicol, óxido de etileno e dietileno glicol. Então aqui as fórmulas estruturais e após selecionar os compostos, que serão trabalhados, selecionar então aqui em métodos, Specifications, o modelo que será utilizado para o cálculo de propriedades termodinâmicas. No nosso caso aqui, o método base será o NRTL-RK, como problema proposto, e que seria então o modelo que representa bem e valida os dados das interações e das propriedades dos compostos envolvidos na simulação. Certo. Aqui então, após selecionar o modelo, lembrar aqui de clicar em Next e rodar a simulação, caso seja necessário pedir que o Aspen ele estime e determine os parâmetros de interação binária entre os compostos, para o cálculo das propriedades na simulação e para os cálculos de equilíbrio, para que aqui fique tudo então com um check certinho e possamos então seguir para a etapa de simulação. E para isso, então, clicamos aqui em Simulation e vamos para a guia de simulação para fazer a construção, então, do flowsheet, do reator, que vai, então, conter as informações e vai realizar o cálculo dos balanços para a reação que a gente está trabalhando. Bem, para o nosso caso aqui, então, nós vamos construir um flowsheet, tá? Com um reator estequiométrico, no caso aqui o R-Stoic, tá certo? Então podemos clicar e jogar ele aqui para montar o fluxograma, igual nós vimos isso lá anteriormente na aula 12, tá certo? E aí colocar então as correntes de entrada e de saída do reator, certo? Uma única corrente de saída que vai ter o etileno glicol e os reagentes não reagidos e subprodutos da outra reação. E na alimentação nós poderíamos fazer de duas formas, tá certo? Nós poderíamos colocar só uma corrente de alimentação, tá certo? Com todos os compostos aqui já misturados, ou podemos colocar duas correntes, uma com a água e a outra com o óxido de etileno, de maneira às vezes a representar um processo no qual as correntes são adicionadas de forma separada e são misturados dentro do reator para promover a reação. No nosso caso aqui eu vou fazer então com duas correntes, uma para a água e uma para o óxido de etileno. Bem, primeiro eu vou configurar então
informações da corrente de alimentação do óxido de etileno. Então, eu vou colocar as condições da corrente de entrada que o problema informou. Temperatura 25 graus Celsius, pressão 3 megapascal e uma vazão molar de óxido de etileno de 100 kmol por hora. Tá certo? E lembrando, então, que se a razão óxido de etileno água é 1:12, então eu vou ter 12 vezes mais água, ou seja, 1.200 kmol por hora de água. 100 kmol por hora é só de óxido de etileno. E vou estipular a fração molar igual a 1 para representar uma corrente de óxido de etileno puro na alimentação do processo. Bem, em seguida nós especificamos as condições da corrente de alimentação de água. Mesma temperatura, mesma pressão, né? Os reagentes são alimentados nas mesmas condições. Fração molar 1 para água, né? Água puro. E uma vazão molar 12 vezes maior para água, ou seja, 1.200 kmol por hora, como eu acabei de comentar. Então, essas são as características e as configurações das correntes de alimentação desse reator. Agora vamos para a configuração do equipamento, do reator. Bem, para a configuração do reator, então nós vamos aqui inserir as condições de operação, tá certo? Vamos colocar então temperatura e pressão, temperatura na qual a reação ocorre 200 graus Celsius, pressão 3 megapascal, conforme o problema informou. As fases válidas, eu vou colocar ambas as fases, tá? Vapor e líquido, porém, né, ele só vai identificar a fase vapor se daí atingir condições aqui de temperatura, né, suficientes para vaporizar alguns dos compostos na corrente de saída. E essas são as condições de especificação de operação do reator. Com isso, nós vamos vir agora aqui na guia Reactions, dentro das especificações também do reator, e inserir as informações das reações, tá certo? Então, vamos clicar aqui em New, né, se vocês ainda não colocaram as reações, no caso aqui eu já coloquei, e inserir as duas reações e a fração de conversão em relação aos compostos em cada uma das reações. Bem, e ao fazer isso, então, nós vamos abrir aqui uma guia onde nós vamos especificar a estequiometria da reação, tá certo? E daí vocês precisam tomar um pouco de cuidado em relação à nomenclatura que os compostos que vocês selecionaram receberam, tá? No caso aqui, o meu etil 2 é o óxido de etileno, né? E o etil 1 é o etileno glicol. E a água, então, para a primeira reação. Então, a estequiometria, o coeficiente negativo porque é reagente, tá certo? Então, 1 mol de óxido de etileno com 1 mol de água, formando 1 de etileno glicol. E a conversão, né, fração de conversão de 95% do óxido de etileno, que seria meu composto aqui, o etil 2, na primeira reação. E os outros restantes, os outros 5%, na reação 2, tá certo? Então, vocês criariam uma segunda reação e fariam a inserção, então, dos compostos na segunda reação. O etileno glicol, óxido de etileno, formando o dietileno glicol. E uma fração de conversão de 5%, 0,05, do componente, no caso, óxido de etileno, na segunda reação. E uma outra coisa ainda aqui, para o caso da nossa simulação, nós queremos saber o calor de reação. Então, por padrão, nós não temos isso, né, como uma variável de saída para a simulação, mas nós temos como vir aqui em Rate of Reaction e então pedir que ele mostre, né, o calor de reação calculado, né, no caso aqui para as duas reações, com base nos cálculos, né, de estequiometria e de entalpia de formação padrão de referência para os compostos que nós estamos avaliando, tá certo? E aí, por isso, temos que especificar uma temperatura de referência, uma pressão e uma fase de referência, que é o que o problema informa lá no item C e que nós precisamos levar em consideração. Tá bem? Mas se nós marcarmos e especificarmos aqui, nós teremos isso como um resultado da simulação. Bom, feito isso, tá tudo certo, né? Podemos então, já temos condição aqui a partir do Next do Run de rodar a simulação e determinar corrente de saída com base nas especificações, né, de conversão que colocamos e de operação do reator. Então, results available, tá tudo certinho, com check em azul aqui do lado esquerdo, a simulação convergiu. Vamos agora então verificar, né, os resultados que o problema pede para a gente, a composição dos produtos da reação, tá certo? Então vamos ver os resultados da corrente de saída que contém os produtos. Posso dar 2 cliques nas correntes e visualizar aqui os resultados, né, dessa corrente. Então,
vamos visualizar a composição. Ele não fala se é composição mássica ou molar, mas eu posso visualizar aqui então a composição molar. Vejo então que formou aqui o etileno glicol e o dietileno glicol, mas a água continua sendo majoritariamente o composto presente nessa corrente, como estava em excesso, tá? Então grande parte não reagiu e continua presente, precisaríamos de um processo de separação para purificação dos produtos. E as frações mássicas, se eu quiser a composição, em composição mássica dessa corrente de saída. Então as respostas, os valores para o item A, temos aqui. Agora o item B, ele pede a carga térmica do reator se forem processados 100 kmol por hora de dióxido de etileno. Então já é a base de cálculo que a gente decidiu trabalhar. Então vamos lá verificar a carga térmica para o reator nos resultados do reator. Para isso, vou dar 2 cliques aqui no reator e vamos ver os resultados do reator. Então vejam aqui, temos as condições de operação e a carga térmica do reator, a quantidade de energia necessária, por padrão aqui em calorias por segundo, mas poderia trocar a unidade, por exemplo aqui em quilojoules por hora, de energia necessária para manter o reator nas condições necessárias de operação de temperatura, por conta da temperatura estar acima da temperatura de alimentação dos reagentes. Para isso, vou dar 2 cliques aqui no reator e vamos ver os resultados do reator. Então vejam aqui, temos as condições de operação e a carga térmica do reator, a quantidade de energia necessária, por padrão aqui em calorias por segundo, mas poderia trocar a unidade, por exemplo aqui em quilojoules por hora, de energia necessária para manter o reator nas condições necessárias de operação de temperatura, por conta da temperatura estar acima da temperatura de alimentação dos reagentes. E no item C, o calor de reação de acordo com aquelas condições de referência que nós especificamos. Então, aqui em Reactions, vou vir aqui então Rate of Reaction, temos o calor de reação em calorias por mol para o componente de referência, no caso o óxido de etileno, por mol de óxido de etileno reagido. Então, eu tenho aqui ambos os valores de calores de reação negativos, indicando então uma reação exotérmica para o caso das proporções e das quantidades e condições de operação do reator em que a reação está acontecendo, tá certo? Então vejam aqui todas as informações obtidas como resultados da simulação. E assim encerramos o primeiro exemplo. Agora no exemplo 2, veremos uma simulação com um reator de equilíbrio, tá certo? O R-equilíbrio. Bom, as duas reações a seguir ocorrem na produção de gás de síntese a partir do gás natural. Então aqui a geração do gás de síntese por meio da reforma a vapor, tá certo? Produzindo então na primeira reação entre metano e água o hidrogênio e o CO, e uma segunda reação o CO reage com água produzindo hidrogênio e CO2. A primeira reação é a reação de reforma e a segunda reação é conhecida como reação de water-gas shift, pela qual mais hidrogênio é produzido e o CO é convertido em CO2, certo? Modele essas reações como reações de equilíbrio, usando o Aspen Plus, e para o cálculo da constante de equilíbrio, use o método de energia livre de Gibbs, certo? Então esse é o método que nós vamos selecionar lá no Aspen na hora de calcular a constante de equilíbrio que é necessária para a modelagem e para a simulação utilizando esse tipo de reator de equilíbrio. Bom, para esses cálculos, considere o gás natural como um metano puro, sendo alimentado no reator a 400 graus Celsius e 34 bar. O vapor é pré-aquecido e é alimentado a 280 graus Celsius e 34 bar. E a vazão molar de CH4 é 90 kmol por hora e a vazão molar de vapor é 235 kmol por hora. Ou seja, que os dois reagentes principais, metano e água ali da primeira reação. Ou seja, não é alimentado o CO. O que reage de CO é o que acaba sendo formado na primeira reação. Calcule a composição dos produtos com a temperatura do reator a 900 graus Celsius e pressão de 34 bar. Vamos agora lá para o Aspen, então, para fazer a simulação desse processo e para especificar essas correntes de alimentação, essas condições de operação
para o sistema que nós iremos trabalhar. Bom, então vamos vir aqui para o Aspen, procedimento padrão, criar uma nova simulação, uma simulação em estado estacionário. Primeira coisa, especificar os compostos, os componentes aqui do nosso sistema, Components, Specifications, e aqui então vamos selecionar os compostos que serão trabalhados, CO2, água, CO, metano e hidrogênio, tá certo? Clicar aqui em Find, buscar esses compostos e adicionar, como nós já vimos anteriormente. E em seguida, selecionar o modelo termodinâmico para trabalhar com esse sistema, tá certo? O problema não falou para a gente o modelo a ser trabalhado, mas segundo a literatura, buscando um pouco a respeito da reação de reforma do gás natural, para condições de pressões e temperatura que iremos trabalhar, podemos utilizar o modelo de Peng-Robson como equação de estado, uma vez que será uma reação toda na fase gasosa, em altas condições de temperatura e pressão, e, portanto, é um modelo que representa esse sistema. E uma vez, então, selecionado o modelo, vamos então rodar para estimar todos os parâmetros de interação binária que são necessários para a nossa simulação, certo? Então, Results Available, podemos ir para a parte de simulação para montar o fluxograma do nosso sistema e configurar as operações de acordo com as variáveis de input para determinação após a simulação das variáveis de saída. Então, clico aqui em Simulation e vamos aqui então para a construção do nosso flowsheet. Bem, aqui então nós vamos construir uma simulação com o nosso reator de equilíbrio, tá certo? Então, nós vamos buscar lá no nosso Model Palette em Reactors, o reator de equilíbrio, trazer ele, inserir ele aqui no fluxograma, inserir as correntes materiais de entrada, as correntes materiais de saída, tá bem? E aí, como é um reator de equilíbrio, tem equilíbrio de fases, eu necessariamente tenho que ter duas correntes de saída, uma corrente para a fase vapor e uma corrente para a fase líquido. Já a alimentação, a entrada, poderia especificar tudo em uma corrente só, mas igual no exemplo anterior, aqui eu preferi então configurar a corrente de vapor como uma outra corrente além da corrente de metano, visto que o problema diz que a alimentação ocorre em condições distintas para ambas as correntes. O metano está a 400 graus Celsius e o vapor a 280 graus Celsius. Bem, então montamos o fluxograma, linkando as correntes ao processo, aqui conectando ou inserindo diretamente na opção do próprio bloco do reator, renomeei aqui as minhas correntes, o reator de acordo com as configurações que a gente viu lá na aula 12, tá? Então vocês façam aí com calma, não vamos refazer aquelas etapas que nós já vimos. Bem, agora nós vamos configurar as correntes de alimentação. Primeiro a corrente de metano, então eu vou clicar aqui, vou colocar a condição de temperatura e pressão dessa corrente na alimentação e a vazão molar que o problema pede. Então, vazão tipo molar, 90 kmol por hora. E a composição fração molar de metano igual a 1 para representar metano puro. E vou fazer a mesma coisa para a corrente de vapor, onde na corrente de vapor eu vou ter então a temperatura do vapor, que é água pura, como componente, em 280 graus Celsius e pressão de 34 bar. Além disso, uma vazão molar de 235 kmol por hora. E fração molar para água igual a 1, representando o vapor puro aqui também então. Em seguida, vamos configurar o reator, tá certo? Então, vou clicar aqui em Reactor, abrir o bloco do reator e vou configurar temperatura e pressão de operação, caso temperatura 900 graus Celsius, pressão de operação 34 bar, fases válidas, fases vapor e líquido, uma vez que eu quero ter um equilíbrio de fases como produto. E aqui em Reactions, vou adicionar as reações do reator como nós fizemos lá anteriormente, tá certo? No outro reator. Então, vou clicar em New, ele vai abrir essa janela para adicionar uma nova reação. No meu caso aqui, eu já coloquei as reações, a reação 1 e a reação 2, então só vou mostrar para vocês que basta então configurar de acordo com os coeficientes estequiométricos, tá certo? E no caso que ele traz algumas configurações por padrão para facilitar a
convergência em função da temperatura, né, de aproximação com base na temperatura do reator e das correntes de entrada, mas nós podemos manter aqui a configuração padrão. Então aqui a reação de reforma e aqui a reação de water gas shift, então formando hidrogênio e CO2 com CO reagindo com água, tá certo? Só prestem atenção nos componentes, nas nomenclaturas de vocês, para não trocar aqui. No meu caso, o carbo 02 representa o CO e o carbo 01 representa o CO2. E especificamos então as reações e as condições de operação do reator. Feito isso, né, basicamente temos as configurações prontas. Basta verificar que no Next nós já temos então a opção de rodar a simulação e vamos então rodar a simulação para obter os nossos resultados para a condição de equilíbrio desse sistema nas condições de pressão e temperatura que especificamos ali para o reator. Bem, então vamos lá. Vou clicar aqui em Run e vamos calcular as vazões, né, de vapor e líquido, uma vez que se só uma fase estiver presente, a outra corrente vai ficar zerada, tá certo? E se nós tivermos as duas fases, nós teremos um resultado em cada uma. Então, Results Available, ficou aqui com um checkzinho, tudo em azul, convergiu a simulação, né? Podemos agora aqui calcular a composição dos produtos nessas condições de temperatura e pressão. Bom, a simulação calculou isso para a gente. Basta vir aqui, por exemplo, na corrente de vapor e vou ver nos resultados dessa corrente qual é a composição dela, tá certo? Então temos uma vazão, ó, kmols por hora e em base molar, né? E uma vazão em base mássica de 5.677 kg por hora. Podemos verificar a composição do produto na fase vapor, vendo aqui então que formou-se, né, hidrogênio, formou-se CO2, formou-se, né, os nossos compostos do gás de síntese, sobrou aqui bem pouco metano na fase vapor, após a reação, e essa é a composição em base molar. E aqui em Mass Fractions temos então a composição em bases mássicas, também para a corrente de produtos, para a condição de equilíbrio. E na fase líquida, vamos verificar os resultados da fase líquida, vemos aqui então que não temos vazão molar, não temos, né, resultados para a fase líquida, indicando então que todos os produtos formados na condição de equilíbrio permanecem na fase vapor, tá bem? Então, nós só temos compostos, só temos a fase vapor após a reação ocorrer nessas condições de pressão e temperatura na condição de equilíbrio ainda, tá certo? Mas é necessário colocar a corrente da fase líquida, porque o reator, ele, por ser um reator de equilíbrio de fases, ele pede que sejam colocadas essas correntes para que ele possa calcular e atribuir valores quando necessário e quando não necessário deixar zerada a corrente nos resultados, tá bem? Então resolvemos nosso exemplo 2 para um reator de equilíbrio. Vamos agora ao exemplo 3, o exemplo de um reator cinético CSTR. Bom, neste exemplo, considere o processo de produção de acetato de etila, tá bem? O etanol reage com ácido acético na fase líquida para formar o acetato de etila e água como subproduto por meio da seguinte reação. Então, nós temos aqui etanol, temos o ácido acético reagindo para a produção do acetato de etila e água. Simule um reator CSTR com temperatura no reator de 50 graus Celsius e pressão de 101 kPa. Ambos os fluxos de etanol e ácido acético têm fluxo molar de 50 kmol por hora, certo? Então, uma alimentação equimolar. Temperatura de 20 graus Celsius e pressão de 110 kPa. O volume do reator é de 3 metros cúbicos. Então, essas são as informações a respeito das condições de alimentação e de operação do reator. Bem, calcule a composição da corrente do produto se a taxa de reação for dada por. E temos aqui a taxa de reação, né, sendo então uma reação reversível, tá certo? Aqui é a constante da velocidade de reação, dada pela lei de Arrhenius, né? Então temos aqui um K, que é a função da temperatura, né, com o valor de fator acêntrico, energia de ativação dada aqui no problema, vezes as concentrações dos reagentes A e B, que correspondem ao etanol e ao ácido acético, menos os coeficientes, as concentrações de R e S, que representados aqui estão pelo acetato de etila e água, sobre uma constante de equilíbrio, KE, onde
ln de 1 sobre KE vale 4,5. E o problema forneceu o valor nesse formato, vocês vão ver, porque é o formato que o Aspen aceita receber os parâmetros de constantes cinéticas, com base na molaridade, tá certo? Então, uma expressão de reação, né, para equação de velocidade de reação, a cinética, que dá a cinética de reação em concentrações molares, tá bem? Considere o modelo termodinâmico NRTL-ROC para o sistema. Então vamos lá para o Aspen e vamos levar esses dados para fazer a simulação desse reator CSTR lá no Aspen Plus. Primeiro ponto, como sempre, criar uma nova simulação em estado estacionário, né, um arquivo em branco, e adicionar os componentes aqui na guia Properties que serão trabalhados nessa simulação. Então adicionei aqui em Find, procurar por etanol, ácido acético, acetato de etila e água. E adicionados os 4 compostos aqui estão. Bom, especificação, o modelo termodinâmico para o cálculo de propriedades, no caso, para nós aqui então NRTL-ROC, né, que seria a equação de Heyden-O'Connell, né, para o estado na fase vapor. E com isso, né, lembrar de rodar, calcular os parâmetros necessários para dos modelos aqui, né, estimar caso eles não estejam estimados logo de início, para daí então poder partir para a guia Simulation e montar a simulação do processo do reator CSTR. Bem, vamos montar então, tá, o fluxograma. Diferente das outras simulações, dessa vez aqui eu coloquei então um mixer, né, para misturar as correntes de ácido acético e etanol para depois entrar como uma corrente única no CSTR, mas você poderia também alimentar como 2 correntes diretas no reator. E a corrente de saída de produtos. Então aqui o mixer, no Reactors usar o RCSTR, inserir as correntes materiais, montar o fluxograma e deixar a nomenclatura que vocês preferirem para as correntes e para os equipamentos de processo. Bom, primeiro ponto, configurar as correntes de alimentação. Então, etanol aqui na entrada, 20 graus Celsius, 110 kPa, vazão molar de 50 kmol por hora, com fração molar de 1 para representar aqui etanol puro. Bem, em seguida, configurar a alimentação do ácido acético. Temperatura 20 graus Celsius, pressão 110 kPa, vazão molar 50 kmol por hora e composição 100%, né? Fração de 1 para o ácido acético. Então, para alimentação é isso. Vamos agora então configurar o reator. Bom, abrimos aqui o reator. A guia inicial é a guia Specifications. Então vamos colocar as informações de operação. Pressão e temperatura de operação, 101 kPa, 50 graus Celsius, como o problema forneceu. Fases válidas, né? Foi dito então que a reação ocorre em fase líquida. Então vamos assumir aqui somente a fase líquida para a reação. E podemos especificar aqui algum outro tipo de parâmetro do reator em relação a volume, tempo de residência, aqueles parâmetros que nós desenvolvemos para a equação no reator CSTR. E no nosso caso aqui nós temos e conhecemos o volume do reator, que seria então um volume de 3 metros cúbicos. Bem, em seguida, nós precisaríamos aqui selecionar a reação que vai ocorrer dentro desse reator. Porém, uma diferença aqui do reator CSTR, também depois é válida para o PFR, é que a reação ela não é declarada dentro do bloco do modelo do reator, ela é declarada à parte, né, fora, aqui na parte de reações, tá certo? E depois ela é importada para dentro do reator, tá certo? Então nós vamos vir aqui na guia Reaction, criar uma nova reação e então editar essa reação. Certo? Então seria aqui uma reação, né, do tipo reação genérica. E aqui dentro então dessa reação nós iremos definir ela como uma reação do tipo lei de potência, tá certo? Que é essa estrutura que nós temos aqui em como está escrita a lei de reação, tá certo? A taxa de reação em função de uma
constante de velocidade, com as concentrações elevadas a potências e expoentes, né, coeficientes, que quando são iguais os coeficientes estequiométricos representam uma reação elementar, mas isso pode ou não acontecer. Enfim, aqui é uma reação, então, com uma parte, né, um termo para reação direta e um termo da reação reversa. E esse é o formato de lei de potência. E agora aqui em Kinetic, vamos então especificar, né, colocar aqui quem são os reagentes, né, quem participa da reação. Na verdade, a gente já teria configurado isso aqui na hora que nós colocamos a reação. Nós temos que especificar os coeficientes estequiométricos e marcar que a reação ela é reversível, tá? E que ela está ativa porque ela vai ser utilizada na simulação. E aqui que nós colocamos então como lei de potência. E aqui nós teremos, né, que selecionar a reação que nós estamos se referindo, que nós iremos escrever aqui a cinética, marcar novamente, se já não tiver por padrão que ela é reversível, né, se ele não puxar de lá de forma automática, e configurar aqui alguns parâmetros. Primeiro, o fator, né, cinético, né, a equação da lei de velocidade de reação, no caso aqui no formato, né, de lei de Arrhenius. Então, né, nós não temos uma temperatura de referência especificada, então vamos utilizar aqui esse modelo clássico de Arrhenius com a especificação do K, né, o fator acêntrico, e da energia de reação para esse sistema que o problema forneceu, certo? Então ele já aceita que a energia de ativação ela vai ser negativa na equação, então não preciso colocar aqui o menos, só o valor da energia de ativação. Aqui as unidades para essa taxa de reação, então ela vai seguir as unidades do problema, já que é dada em bases de molaridade, tá? Então quilomols por metro cúbico segundo. Reação em fase líquida, molaridade, para representar que a concentração na reação ela é dada então em quantidades molares, poderia ser quantidades mássicas, né? Uma reação em fase gasosa pode ter a expressão dada em termos de pressões parciais, podemos ter aqui outras características, tá certo? Ou fugacidade, mas vamos trabalhar então com molaridade, porque foi o que o problema informou. E aqui nós vamos trabalhar então com um reator, né, com base aqui volumétrica, não é um reator, né, de recheio nem nada, então realmente todo o volume é volume disponível. Aqui embaixo nós vamos então especificar os parâmetros, né, dos expoentes e dos coeficientes da velocidade dos termos aqui associados à reação direta e à reação reversa, tá certo? Cada reação já foi especificado ali em cima. Então vamos especificar a reação direta. A reação direta, né, Ca tem o expoente 1 e Cb tem o expoente 1 também, né? Ambos representam aqui termos de primeira ordem para a reação. E aqui embaixo, esse termo de constante driving force representa o termo, né, o coeficiente que vai estar multiplicando aqui a nossa expressão, né, CACB. E nesse caso, nós não temos nada aqui, né, esse coeficiente vale 1. Porém, o Aspen, por questões de critério de convergência, ele pede que nós, né, escrevamos aqui esse coeficiente em termos de ln desse coeficiente tem que ser igual a uma decomposição de uma função com 4 termos, A, B, C e D, que ele pode ou não ser dependente da temperatura. Tá? E aí isso é dado de acordo com o modelo cinético, né, em como foram ajustados os dados. E para o nosso caso, essa constante ela não é dependente da temperatura, então nós só temos o termo A, tá certo? E aqui nós temos que colocar então o A para qual, né, o ln do valor que nós temos aqui, do nosso parâmetro, seja igual a A, tá bem? Então, se eu coloco A igual a 0 aqui, então eu tenho que o ln aqui de 0 vale 1, e daí eu represento dessa maneira o meu coeficiente na minha expressão da reação direta. E em seguida, eu vou aqui configurar também a reação reversa. Também na reação reversa, eu tenho os produtos, então eu não tenho os reagentes, então os expoentes deles valem 0, tá certo? Porque daí torna-se 1 os parâmetros na reação reversa.
E eu tenho o expoente aqui tanto do acetato de etila quanto da água, né, que representam aqui Cr e Cs, ambos elevado a 1. Então eu coloco aqui o expoente de cada um deles. E na reação reversa, o meu coeficiente reverso aqui vale 1 sobre Ke. E aqui justamente, na verdade, menos 1 sobre Ke. Como eu sei então que o Ln de 1 sobre Ke é igual a 4,5, né, basta eu colocar o menos então, que eu já tenho na forma do parâmetro A, que eu preciso colocar aqui para minha reação reversa representar então o termo que eu preciso, né, nesse formato que o Aspen aceita as constantes para o parâmetro de driving force, que é o parâmetro que multiplica as concentrações dentro dessa formulação genérica de uma expressão cinética para a lei de potência. Bem, então feito isso, eu vou ter configurado aqui as reações, a reação, tá certo? Que vai estar acontecendo lá no CSTR. Agora eu vou lá no CSTR, Kinect, vocês vão ver que vai aparecer aqui o R1, que foi a reação que vocês criaram com esse nome aqui em Reactions. E agora então você tem condição de importar essa reação para ser utilizada no reator, tá certo? E para isso então você vai lá no reator, Setup, Kinetics, e vai selecionar aqui então R1 como uma reação que pode estar ocorrendo, que vai estar ocorrendo, né, no reator CSTR. Com isso, tudo certo. Terminamos então de configurar o reator. Podemos agora rodar a simulação. Bom, se estiver tudo certinho, aqui no Next já vai ter a opção Run, né, ou o Next vai indicar o que está faltando configurar. E aí vamos então rodar aqui a simulação e ver o que vai acontecer. Bem, results available, né, tudo certinho com check, tudo azulzinho aqui, quer dizer então que ocorreu a convergência da nossa simulação. Vamos agora então verificar os resultados da corrente de produto, que é o que o problema quer, né? A composição da corrente de produto. Então vamos vir aqui em Results, né, dando 2 cliques na corrente de produto e vamos buscar aqui a composição. Então em frações molares aqui eu tenho essa composição, certo? Para aquelas condições, né? Considerando a variação de temperatura, o K com a temperatura, né? Que a temperatura do reator é diferente da temperatura da alimentação. Considerando a reação reversa, então vejam que não é 100% de conversão, resta ainda quase 10% de etanol e de ácido acético, basicamente 40%, 41% de acetato de etila e água. E aqui em frações mássicas, as quantidades de cada um dos compostos. Tá vendo? Representando então a maior parte da corrente realmente o acetato de etila. Bem? Bom, então assim realizamos a simulação de um reator CSTR no Aspen. Vamos agora então para o nosso próximo exemplo. Agora, no exemplo 4, nós veremos um reator cinético PFR. Nesse reator, o estireno é produzido por desidrogenação catalítica do etilbenzeno a temperaturas a partir de 630 graus Celsius e pressões ligeiramente acima da pressão atmosférica na presença de vapor de água. Duas reações colaterais, principalmente, ocorrem neste processo. Pirólise de etilbenzeno em benzeno e etileno e etilbenzeno sofrem hidrodealquilação, onde o tolueno e metano são produzidos. Então, são essas duas reações aqui abaixo. Temos a reação principal, né, de produção do estireno, e temos aqui as reações paralelas que podem acabar gerando benzeno e etileno e também uma certa quantidade de tolueno e metano. A taxa de reação e os parâmetros cinéticos derivados são. Então temos aqui as 3 expressões cinéticas, tá, do nosso sistema, onde somente a primeira reação aqui ela é então reversível e tem um termo, né, de reação direta, um termo de reação reversa e um termo de adsorção. E as reações, né, 2 e 3 têm apenas um termo aqui de reação direta. No entanto, essas reações, né, elas são expressas em termos de pressões parciais, indicando então que nós vamos trabalhar aqui com a fase gasosa na reação. Temos os parâmetros de cada reação, K1, K2, K3, onde aqui K1
é expresso então na forma padrão da expressão de Arrhenius, com os parâmetros de energia de ativação e de A1 dados aqui abaixo. O termo de reação reversa, né, e os parâmetros, né, de constante de equilíbrio, então também são colocados e apresentados mais aqui abaixo. Temos a segunda reação, onde ocorre então a produção aqui de benzeno e etileno, e temos a constante cinética dela, a energia de ativação dela também está colocado aqui, o fator acêntrico aqui. E para a terceira reação temos também o K, também no formato na expressão de Arrhenius, com fator acêntrico e energia de ativação. Então veja, são muitos dados aqui cinéticos. Tanto que na reação 1 nós temos o de velocidade de reação, temos o driving force, que é a reação direta menos a reação reversa, e temos aqui mais um termo relacionado à transferência de massa, que é um termo de adsorção que entra também na cinética lá no ASP, e que nós temos aqui o parâmetro KST com esse valor para o nosso problema. Bom, o etilbenzeno e o vapor de água entram no reator multitubular na razão de fluxo molar de 10:1, numa razão etilbenzeno vapor, ou seja, 150 kmol por hora de etilbenzeno e 15 kmol por hora de vapor. O reator consiste em 500 tubos com diâmetro interno de 6 cm de 4 metros de comprimento, ou seja, as dimensões dos tubos aqui do PFR, né? Ou seja, não é um único reator, né, tubular, ele é um reator multitubular. Os tubos são preenchidos com partículas de catalisador. Considere a geometria esférica das partículas com densidade de 2.500 kg por metro cúbico e fração de vazios dos tubos de 0,45. Então, aqui as características do recheio, né, do catalisador, no caso aqui então de um PBR multitubular, na verdade. A temperatura inicial da alimentação é de 630 graus Celsius e a pressão inicial é de 137,8 kPa. Então vejam que todas as informações de operação do reator foram passadas e a gente precisa especificar isso lá na simulação. Usando o Aspen Plus, calcule os perfis de composição, temperatura e pressão ao longo do reator, tá certo? Então vocês vão ver que a gente tem os resultados, e como é um modelo de parâmetros distribuídos, nós temos os resultados ao longo do comprimento do reator. E lá no Aspen nós temos a opção de plotar esses perfis para verificar como que esses parâmetros, né, de saída variam ao longo do comprimento do reator. E é isso que a gente quer como resposta. Vamos lá para a simulação então, para montar, né, o problema e fazer a simulação para a determinação desses perfis. Bom, primeiro passo, criar uma nova simulação em branco, em estado estacionário, adicionar os compostos que serão trabalhados, tá certo? Aqui em Find, buscar e adicionar o estireno, o etilbenzeno, o hidrogênio, benzeno, etileno, tolueno, metano e água. Em seguida, selecionar o modelo termodinâmico que vai ser trabalhado, né? O problema não forneceu, não disse o modelo para ser selecionado, mas aqui com buscas na literatura e também testando alguns modelos, nós vemos que nós podemos trabalhar então com o modelo de Peng-Hobson para esses compostos do sistema que nós estamos trabalhando, até porque também são altas temperaturas, né, e também compostos com a maior parte características de hidrocarbonetos ou compostos aromáticos. Então, nós podemos aqui trabalhar com Peng-Hobson. Rodar para calcular todos os parâmetros entre esses compostos, lembrar disso para não ficar faltando nada aqui. E aí seguir então para a guia Simulation para montar o flowsheet, né, o fluxograma do processo, e colocar as nossas especificações. Bem, então agora eu construí o fluxograma aqui bem simples, tá certo? Então um reator, um R-plug aqui, que representa, né, o PFR, reator de fluxo empistonado, né, como a gente chama aqui. Coloquei uma corrente de entrada e uma corrente de saída, basicamente. Também deixei aqui com os nomes padrões, mas vocês podem trocar, nomear as correntes e o reator, né, da maneira que vocês preferirem. Inicialmente, configurar a alimentação, tá certo? Temperatura e pressão da alimentação, então na entrada do reator, 630
graus Celsius, pressão 137,8 kPa, vazão molar da alimentação 150 kmol por hora, então aqui no caso de etilbenzeno, e 15 kmol por hora de água, e essa é a condição da alimentação do reator. Vamos agora para a especificação das condições de operação do PFR, né? PBR, na verdade, multitubular, se a gente for realmente avaliar as características que a gente tem para esse reator. Bom, 2 cliques aqui no reator, vamos lá então. Então, eu vou querer aqui um reator com temperatura especificada, tá? Constante e na temperatura de alimentação, tá certo? Então, eu vou trabalhar com um reator isotérmico aqui no caso, então vou especificar, né, aqui que a nossa reação vai ocorrer a 630 graus Celsius mesmo, não falou aqui para a gente considerar um encamisamento, nem condições de resfriamento ou aquecimento, para a gente pensar em um reator adiabático, né, com variação de temperatura, mas eu poderia também especificar um perfil de temperatura, ou poderia colocar como uma temperatura constante diferente da alimentação, mas no nosso caso eu vou manter então a temperatura da alimentação. Configuração: reator multitubular, vou selecionar aqui número de tubos 500, comprimento dos tubos 4 metros, diâmetro dos tubos 6 centímetros, né, 0,06 metros, certo? Então nenhum tipo de elevação ou inclinação aqui para o reator, vou deixar da forma padrão. Né, corrente e fases válidas, né, fase vapor apenas, então só quero a reação e os compostos, né, devido às condições, né, e a própria equação cinética escrita em pressões parciais na fase vapor. As reações nós vamos especificar igual lá no CSTR, né, temos que ir lá em Reactions e criar o set de reação para importar aqui, tá certo? E aí, né, eu vou deixar então como desafio para vocês configurarem as reações e os parâmetros cinéticos aí de vocês na guia aqui Reactions, adicionando todas as reações, as 3 reações que ocorrem de acordo com aqueles vários parâmetros que nós vimos lá, certo? Então dá um certo trabalho, leva um certo tempo para fazer isso, mas com calma, olhando cada parâmetro, né, e substituindo, igual nós fizemos lá no CSTR, vocês terminam de configurar essas reações. Bem, fora isso, né, importar depois de selecionar, de especificar as reações, importar, né, o set de reações, né, o conjunto de reações que vocês especificam lá. Aqui, então, pressão na entrada do reator, né, na corrente, se eu quisesse colocar aqui algum tipo de queda de pressão ou alguma informação a respeito, né, de um aumento de pressão, algo assim dentro do reator, mas não vou especificar, então vou colocar aqui então que a pressão na entrada do reator não varia, tá certo? Então não tem nenhuma variação. E vou deixar aqui por padrão a equação de Ergun para fazer o cálculo da queda de pressão. Então a equação de Ergun, né, lá de operações unitárias, nós temos então que é um dos modelos disponíveis para o cálculo de queda de pressão. Também, né, utilizado lá em reatores, para reatores com recheio, que é o nosso caso aqui. E, portanto, aqui em catalisador, nós vamos marcar a opção de que nós temos um catalisador presente no reator e vamos dar as especificações que o problema forneceu. Ou seja, aqui uma fração de vazios, né, um bad void de 0,45, que seria a fração de volume vazio em relação ao volume total. Densidade das partículas, 2.500 kg por metro cúbico. Aqui diâmetro, então, de 10 centímetros e um shape factor de 1, que representa, né, uma esfericidade igual a 1, partículas perfeitamente esféricas, que é o que o problema pediu para a gente considerar. Legal? Bom, feito isso, né, acredito que temos aqui todas as configurações necessárias para o reator ser simulado. Então, vamos buscar resolver, né, rodar aqui a simulação, results available, né, e temos aqui, então, a convergência atingida para o nosso reator, para o PFR.
Então eu posso vir aqui em Results, né, para ver, no caso que ele vê que a temperatura realmente é constante, tem uma certa carga térmica necessária para manter essa temperatura constante, né, por causa das entalpias de reação, das reações que ocorrem, né, mas aqui também em Profiles eu posso ver os perfis de temperatura, de pressão, né, de fração de vapor ao longo do comprimento do reator, ou posso buscar por aqui e olhar o que eu quero como resposta. Perfil de temperatura, de pressão, de composição. Então eu tenho tudo isso aqui à disposição. E aí eu posso avaliar tanto em função do tempo de residência, né, ao longo do tempo de residência no reator, quanto do comprimento. Eu quero aqui do comprimento, temperatura constante, então realmente ao longo de todos os 4 metros do reator, a temperatura se manteve em 630. Outro tipo de perfil, eu quero perfil de pressão. Então, pressão, comprimento do reator, a queda de pressão, né, de acordo então com a equação de Ergun, mostra então que eu tive uma pequena queda de pressão aqui ao longo dos 4 metros de reator, justamente, né, por conta do reator ser um reator catalítico. E também poderia ter o perfil aqui de concentração, né, mas vou ver aqui então que devido às características, né, e aí eu posso selecionar quais são os compostos que eu quero que apareçam no perfil de composição, né, eu posso não querer todos, posso colocar em composição Mask, em composição molar, posso conferir isso aqui, dar um OK e ver então que alguns variam a concentração logo no início, outros não, tá certo? Uns variam mais, outros menos, mas em grande parte do reator, ao final do reator, a reação já cessou e as concentrações permanecem constantes. Então, digamos que esse reator está superdimensionado para as reações nas condições de processo em que ele está operando. Tá certo? Então, basta no início aqui do reator, um pequeno comprimento, eu já vejo que a reação já estagnaria na composição dos compostos de interesse, né? Aqui eu coloquei alguns, mas vocês podem verificar todas as concentrações também, porque se a gente tiver concentrações muito variadas aqui na escala de 0 a 1, alguns fica difícil de ver, tá certo? Então é mais fácil você ir plotando um perfil um por um para avaliar com calma de acordo com o patamar que é atingido de concentração. Legal? Então assim realizamos a simulação de um reator PFR, tá bem? E como atividade da aula 22, eu vou pedir então que vocês resolvam os 4 exemplos da aula, tá certo? Com as mesmas configurações de operação dos reatores que nós vimos em cada um dos exemplos, tá bem? Para vocês praticarem aí a inserção das cinéticas para diferentes modelos, a inserção das reações nas configurações do software, tá bem? Aqui as principais referências da nossa disciplina. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.